fiel para nós. Não somos inconsequentes com a tua palavra, mas temos tempo suficiente para o teu resgate. Louvamos, ofertamos, nos alegramos e agora ouviremos o melhor, a tua palavra. Eu creio que o Senhor vai nos falar coisas grandes e tremendas nessa noite. Abençoe o teu filho, em nome de Jesus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, querido? É um imenso prazer mais uma vez estar juntamente com os irmãos. E eu fico alegre quando eu vejo a igreja, quando ela está desperta, ela está unida e reunida, sabendo que o povo está disposto a adorar o nome do Senhor, acima de tudo. Sabendo quando eu olho para a igreja e vejo que a igreja, ela abre a boca e começa a glorificar o nome do Senhor, ela dá glória a Deus, ela dá aleluia, ela começa a adorar o nome do Senhor. Isso é sinal que o povo de Deus adora Ele acima de tudo, acima da dificuldade, acima das lutas, acima das provas. O povo de Deus adora a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, estarei fazendo menção aqui na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Vocês acharam, querido? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vencer comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescente. Para a Galácia, Tito e para Dalmácia. Só Lucas que está comigo. Toma Marcos de trás comigo, contigo, porque me é útil, muito útil para o ministério. Vou para o versículo 16. Ninguém me assistiu na minha defesa, na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Queridos, nós estamos nessa noite diante de uma palavra que é rica e verdadeira de toda a aceitação. Nós estamos falando de vidas, pessoas que tiveram experiência no Evangelho, pessoas que largaram tudo, largaram os seus afazeres para seguir e pregar o Evangelho de Cristo. Pessoas que abandonaram, um homem que abandonou a sua vontade, um homem que abandonou a sua própria vontade, em que seu desejo era prender e matar os escolhidos de Deus. Nós estamos diante de um homem, queridos, falando de um homem que a sua vida era perseguir os crentes e lançá-los na prisão. Mas agora esse mesmo homem, ele se encontra no quadro da sua vida, em que ele passa a ser perseguido. Se eu fosse olhar para a minha capacidade, se eu fosse olhar para o meu mérito, eu não estaria em cima desse púlpito pregando essa palavra. Eu estaria aí embaixo.
Às vezes nós achamos que nós somos, que nós podemos, que nós temos capacidade, que nós estamos lá em cima, e muitas das vezes nós não passamos de pó em cima. O apóstolo Paulo ele vivenciou diante de muitas lutas e prisões. E de repente ele chega no auge de sua vida. Ele começa a perceber que estava no fim da sua vida diante dos seus irmãos. Uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem, queridos, é que Paulo sabia do que ele estava fazendo. Uma coisa que me chama a atenção nessa palavra é que Paulo sabia aonde ele estava andando, é que ele sabia do Deus que ele estava crendo, é que ele sabia que para onde ia, ele estava guardada a sua coroa desde a fundação do mundo. Ele diz no versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Se eu estivesse nessa situação de Paulo, talvez eu teria renunciado ao Evangelho. Nós vivenciamos hoje o Evangelho de facilidade. Nós vivenciamos hoje o Evangelho de muita facilidade. Nós saímos nas ruas, pregamos a palavra de Deus, nós entramos nas praças públicas aqui no Brasil, em outros estados do Brasil, e nós pregamos abertamente a palavra de Deus. Existem televisões e rádios, pregadores, pastores, missionários, homens de Deus pregando a palavra. E muitas pessoas não estão dando crédito no que Deus vem fazendo nesses últimos dias. Uma das artimanhas de Satanás no dia de hoje é de diversificar os tipos de religiões e dogmas. Satanás tem colocado igrejas contra igrejas. Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas e tem dito para muitas pessoas que religião leva o homem e a mulher para o céu. E Jesus essa noite ele vem te dizer que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não é pelo rótulo que tem na sua igreja, mas é pelo nome de Jesus que você vai ser salvo nessa noite. Glória a Deus! Na época de Paulo, uns diziam que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas. E o apóstolo Paulo começou a divertir a igreja através desse tipo de coisa. Que o mal que estava entrando dentro da igreja era a desunião, era a desordem. E no dia de hoje, a Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Paulo vem dizendo, que nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmos, amando as suas próprias concupiscências, amando suas próprias vontades, e pegando a Bíblia Sagrada e distorcendo, e fazendo a sua própria vontade. O que me deixa mais impressionado com isso é que homens que se dizem líderes, se dizem pastores, que se dizem mestres, ensinando a mentira, distorcendo a palavra de Deus, para viver segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. Você encontra no dia de hoje, irmãos, igreja para vários tipos de coisas. Igreja do sapato alto, igreja do sapato pequeno, igreja na saia grande, na saia pequena. Mas esqueceram de pregar a Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e que está aqui essa noite para te dar. Aleluia! Deixe o seu costume de lado e siga Jesus Cristo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo não só resume essa palavra para si mesmo, mas ele diz para todos que amarem a vida de Cristo. Você ama a vida de Cristo? Você espera a vida de Cristo? Você anseia pela volta de Cristo? Porque muitas pessoas já esqueceram. Já esqueceram da vida do Senhor. Estão pregando o evangelho de facilidade. Estão pregando o evangelho de comodismo. Satisfazendo as suas próprias vontades. Se eu quero um Deus da prosperidade, eu começo a procurar um Deus da prosperidade. Eu abro uma igreja da prosperidade. Se eu quero uma falsidade, se eu sou falso, eu sou mentiroso, eu procuro uma igreja que pode tudo. E eu procuro uma igreja que satisfaz os meus próprios desejos. O que o apóstolo Paulo vivia pregando era contra esses líderes, era contra esses homens que estavam invertendo a palavra de Deus e que estavam deixando de pregar a Jesus Cristo, Filho e justo, sobre toda a terra. Paulo não queria pregar religião, Paulo não estava pregando costumes, mas Paulo estava pregando Jesus Cristo ressurreto. Agora Paulo chega no auge de sua vida. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos estão combatendo o bom combate nessa noite? Quantos estão lutando? Quantos estão guerreando contra Satanás diante de suas vidas? E tem certeza de que Jesus já está à porta para buscar a sua igreja. Se for preparar de pregar a vida de Cristo, irmãos, você pode, sabe o que a igreja pode fazer? Pode fechar as suas Bíblias, fechar essas portas. Porque o Evangelho se resume a Cristo. A sua vida aqui nessa noite se resume a Cristo. E só Ele tem salvação para te dar nessa noite. Se você não se arrepender dos seus pecados e entrar no querer da vontade de Deus, infelizmente, eu só tenho uma coisa para te dizer: você está perdendo o seu tempo. Eu poderia estar nessa noite aqui pregando sobre prosperidade. Eu podia estar pregando aqui nessa noite sobre a campanha do carro novo. Podia estar aqui nessa noite. O pastor podia estar fazendo aqui uma campanha para chamar vários homens de grande status, de posição social, e para encher os olhos dos seres humanos. Essa igreja quer lotar em fração de segundos. Você ia ver carros importados aí na porta. Mas como o Senhor Jesus está sendo pregado aqui nessa noite, só mesmo você que veio aqui assistir a Ele, só mesmo você que saiu da sua casa em meio aos seus problemas para adorar a Ele, só mesmo você que saiu da sua casa cheio de problema, cheio de dificuldade, no meio do desemprego, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele está no meio da igreja. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que nós adoramos a Ele em Espírito e em verdade. Então nessa noite que você crê, você pode, no seu interior, adorar a Ele. Glória a Deus! Diante dele, Glória a porque Deus! Ele hoje vai preencher o vazio na sua vida. É hoje. É hoje que você vai sair daqui diferente. É hoje que Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Só não muda se você não quiser. Aleluia. Procura vir ser comigo depressa. Porque Deus me desamparou. Quando nós ouvimos falar do Evangelho, nós também ouvimos falar de renúncia. E nós passamos a renunciar tudo aquilo que é de errado diante dos olhos de Deus.
quando estava pregando contra esses homens, quando estava pregando contra a ação de Satanás que estava entrando dentro das igrejas, o Império de Roma começou a aprisionar os crentes e lança Paulo na prisão. Paulo, quando escreve essa carta, ele já estava preso, mas ele envia a carta para Timóteo. Ele começa a instruir Timóteo. Ele começa a dizer para Timóteo o que ele iria passar. Pelas mesmas coisas que ele estava passando, Timóteo também iria passar. Às vezes tem pessoas que vivem experiências, passam por experiências, mas vêm para aconselhar os outros. Mas vêm para se preocupar com o próximo. Ele só olha para si mesmo. Eu já passei por isso, deixa ele passar também. Se Paulo fosse ganancioso, se Paulo fosse ignorante, se ele olhasse para si mesmo, ele deixava Timóteo sofrer. E não instruía Timóteo a nada. Mas o Senhor Jesus enviou homens aqui nessa noite para te instruir. E para te dizer que Ele tem vida eterna para você nessa noite. Para te dizer que o teu pecado, que tanto aflige a tua alma, que as ações de Satanás têm tanto te afligido, que toda aquela carga que Satanás colocou no seu ombro, ela pode ser tirada nessa noite. Nós estamos lutando contra o inferno. Porque tem um montão lá fora dizendo que isso é mentira. Porque tem um montão lá fora pegando essa mesma palavra e dizendo ao contrário. Homens que passam horas e horas estudando somente para poder distorcer a palavra de Deus. Somente para mudar aquilo que está escrito diante da palavra de Deus. Uns dizem que Jesus só foi homem. Outros dizem que o Messias ainda não veio. E por aí afora, várias teologias querendo inverter a palavra de Deus. Mas essa noite eu quero te dizer que somente por Jesus Cristo tu vai alcançar a vida eterna. Somente pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que está sendo derramado na tua vida hoje, é que vai te dar a vida eterna. Não é pela pregação de Paulo, não é pela pregação de Apolo, não é pelo pastor Carlos Henrique, não é pelo ministério, mas é pelo nome de Jesus que você vai ser salvo. Paulo ele se deparava com alguns homens que se diziam ser homens de Deus. E houve um tempo na sua vida, na sua prisão, que eu imagino quando Paulo para e olha para trás, ele procura ao seu redor aqueles que se diziam ser homens de Deus. Ninguém estava com ele. Todos desampararam ele. Todos não suportaram o que Paulo estava suportando. Naquela época, o Império de Roma, quando alguém dizer que alguém estava pregando o Evangelho, que o homem era um apóstolo, eles mandavam prender na hora e mandavam açoitá-los. E quantas vezes Pedro, João e outros discípulos de Jesus também passaram pelas mesmas coisas. E hoje você está bonitão aí, sem nenhuma marca, sem nenhum sofrimento, sem nenhum arranhão. E todo arranhão, toda dor, todo jugo que estava sobre a sua vida, está hoje sobre a cruz do Calvário. Todo jugo que Satanás tentou jogar sobre a sua vida, está na cruz do Calvário, pela morte de Cristo. Você pode ser limpo essa noite. Talvez você fale assim, eu não posso largar tudo que eu faço. Eu não posso largar o meu cigarro, eu não posso largar o meu vício do dia para a noite. Só basta você levantar a sua mão para Jesus, porque Ele tem poder para te libertar. Basta você tomar uma atitude diante de Deus.
prostrar diante de Deus, que Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pediu e que você fez. Às vezes você tem andado, achando que você está pregando o Evangelho. E muitas das vezes você se encontra como Paulo estava. Ele se sente sozinho. Os seus amigos, que se diziam amigos entre aspas, que se diziam pregadores, que batiam no ombro dele e falavam: Paulo, eu estou contigo para tudo, para o que der e vier. Todos abandonaram a ele. Quando viram que Paulo estava preso, todos se destacaram de Paulo, deixaram Paulo sofrer sozinho. Nenhum deles se levanta diante da defesa para poder defender a Paulo, para poder justificar o que Paulo estava fazendo. Ele diz no versículo 16: ninguém assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não me seja impossível. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que ainda que ele não tinha nenhum homem, nenhum defensor, nenhum advogado aqui na terra, ele tinha um advogado na destra de Deus. Ele tinha um advogado à direita de Deus para poder julgar a sua causa e para poder defender. No versículo 17 ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos, e todos eles que me ouvissem, e fiquei livre da boca dos leões. Na quarta visão. Aleluia. Você pode estar sozinho nessa noite. Talvez os seus amigos entre aspas te abandonaram. Talvez te deixaram sozinho nessa luta, nessa peleja. Mas se você fechar os seus olhos, você vai sentir um espírito excelente que está entrando dentro de você nessa noite. Você vai sentir algo diferente que está entrando dentro de você nessa noite. E trazendo mudança, e se fortalecendo nessa noite. É o Espírito Santo de Deus que está entrando hoje na sua vida para te consolar e para te fortalecer. Você não está sozinho. O Senhor está te assistindo diante do seu trono. Se você crê que nessa noite, o mesmo Deus que estava na vida de Paulo, está nessa noite te assistindo. Não endureça o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar dentro de você nessa noite. Toma atitude diante de Deus. Faça aquilo que você nunca fez para Ele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Entrega a sua causa santida para Deus, que o mais Ele fará em sua vida. Yeah.
Quem quer ser renovado aqui ainda essa noite? Quem quer mais de Deus aqui da glória? Glória a Deus! Aleluia! Deixa renovando pessoas aqui hoje. Aleluia! Eu estou sentindo a mão de Deus aqui nessa noite. Pai, eu estou sendo renovado. Pai, eu quero renovo, Pai. A cada dia eu quero mais de Deus, diga. Aleluia! Eu não tinha conhecido ali.